não se trata disso. E o segredo aqui é encontrar o equilíbrio virtuoso entre Estado e mercado. E esperemos, portanto, que os programas, não só a nível nacional, mas a nível europeu, funcionem, porque isso vai ser absolutamente decisivo para resgatar, digamos, a nossa economia. Nós temos que impedir que a nossa economia entre no estado de coma, temos que salvar o maior número de empresas possíveis e preservar o emprego. E é por isso que aí o papel do Estado é fundamental. Eu penso que o Estado tem que repensar ao nível de todas as suas políticas públicas e aproveitar a crise para desenvolver um novo envelope, uma nova abordagem em relação ao futuro. E essa nova abordagem tem que se basear em 3 coisas que, a meu ver, são essenciais e que foram estudadas pelos economistas Daron Acemoglu e James Robinson no seu livro Porquê que as Nações Falham. Eu penso que o nosso país, que é um país extraordinário a múltiplos níveis, como se provou nesta crise, eu penso que nos 46 anos de democracia nós tivemos um desenvolvimento extraordinário ao nível da ciência, da educação, da tecnologia, da inovação, mas nós não avançamos muito em termos de desenvolvimento económico e social. E esse é o grande desafio que está aqui. E porquê que as nações falham? Eles identificaram 3 fatores que são cruciais. É a qualidade das instituições. Eu penso que em Portugal isso está assegurado. Nós temos realmente instituições de qualidade. Se havia alguma dúvida, esta crise mostrou como é que as instituições responderam. O Serviço Nacional de Saúde, a Direção-Geral de Saúde, o Governo, o Parlamento, o Presidente, portanto, dá uma confiança aos cidadãos ao nível da qualidade das instituições. Mas os outros 2 fatores de sucesso é onde nós temos que trabalhar muito, porque até aqui trabalhamos muito pouco. O segundo é a inteligência nas políticas públicas, sobretudo nas políticas económicas. Eu penso que nós vamos ter que ter políticas económicas nesta fase muito mais inteligentes para termos uma economia muito mais dinâmica, muito mais transformadora e que aproveite os nichos, não no mercado interno, no mercado europeu, mas também no mercado global. E, portanto, para se articular a todos esses níveis. E o terceiro fator de sucesso é a capacidade de construirmos mercados inclusivos. Isto é, de trazer o maior número possível de pessoas para a atividade económica, as pessoas participarem nessas atividades económicas e, a partir daí, terem que serem capazes de desenvolver os seus projetos e as suas empresas. Outros paradigmas que mudaram com esta crise, claramente, e penso que o Carlos mencionou isso no início, com a questão do teletrabalho. Nós vamos ter provavelmente um novo modelo laboral que será uma das contribuições positivas desta crise. Se nós tivermos 10, 20, 25% de pessoas que possam estar em teletrabalho e que possam rodar em turnos, isso será extremamente importante para as cidades, para a qualidade de nível das cidades, para a questão da poluição, para o controle do tráfego, para o uso eficiente dos recursos. E, portanto, o teletrabalho é uma questão fulcral que vai provavelmente ficar para o futuro. Mas o outro ponto muito importante que nós podemos esquecer é o que é que esta crise provocou em termos da grande luta que já existia anteriormente entre as empresas de índole física e as empresas digitais. Reparem que a nível de capitalização bolsista no mundo, as empresas digitais, Facebook, Amazon, Google, já tinham a maior capitalização bolsista do mundo. E esta crise acentuou a seu favor, desequilibrou a seu favor as mudanças na economia. Quem são os grandes penalizados são as empresas, digamos, físicas, a aviação, as indústrias, a manufatura, o turismo, a restauração, e quem são os grandes beneficiadores são as empresas digitais. Em termos de futuro, nós vamos ter que ter aqui um equilíbrio. Não significa que todas as empresas físicas serão perdedores e as digitais ganhadoras, nada disso sucederá. Nós vamos ter um sistema híbrido que vai evoluir e que combina, digamos, estas duas vertentes. Mas vai ser muito importante aí, sem dúvida, reconhecer a crescente virtualização dos serviços, a crescente influência do comércio online, a crescente uso dos sistemas digitais e, portanto, todas aquelas tendências que existiam anteriormente vão recrudescer e vão desenvolver-se e afirmar-se. E quais eram essas tendências? Nós tínhamos a emergência daquilo a que chamávamos o asset light model, quer dizer, as empresas que tinham ativos físicos muito ligeiros e que tiveram grande desenvolvimento a nível internacional. O Facebook, a Amazon, é uma evidência disso.
Mas o que é que se verifica? Estas grandes empresas tecnológicas, ao mesmo tempo que se consolidaram, elas concentraram o seu negócio. E uma das coisas que fazem é comprarem todos os potenciais entrantes. E é por isso que nós temos, a nível do sistema económico, sobretudo nos países desenvolvidos, uma economia muito mais concentrada e menos competitiva. Nós temos que reavaliar esse paradigma, porque sem competição o capitalismo só funciona se houver também competição, porque é ela que propugna a inovação e arrasta todo o sistema consigo. E eu temo muito que esta crise, ao dar toda esta primacia às empresas digitais, vá a nível daquelas que chamo do mundo físico, para classificar e diferenciar as duas, vai criar mais dificuldades e nós vamos, sem dúvida, necessitar de um sistema muito mais equilibrado. E, portanto, aí toda a transformação digital e a transição vai acontecer e é muito importante que ela se articule com os desenvolvimentos que vão existir ao nível físico. E isto pode nos colocar agora ao nível desta discussão, portanto, o que é que vai ser o modelo económico e social do futuro. É um modelo que, sem dúvida, vai ter um maior papel e valência do Estado, uma combinação virtuosa entre o Estado e o mercado, um Estado que vai ter muito mais funções do que as que tinha, um Estado não só regulador da economia, regulador no sentido de ser árbitro, assegurar transparência, competitividade da economia, mas também um Estado interventor, que vai ter que intervir para salvar as empresas que são competitivas e impedir que elas entrem em coma, portanto um Estado que vai intervir ao nível do capital das empresas, um Estado que tem que também ser o propulsor do mapeamento dos recursos nacionais. Eu penso que nós vamos entrar numa era em que temos que reindustrializar o país e, portanto, remapear completamente os nossos recursos e dar possibilidades de desenvolver esses recursos, e já irei falar disso. E, no fim, um Estado que seja capaz de repensar todas as suas políticas públicas. E quando digo repensar as políticas públicas, é olharmos para os exemplos de outros países, como a Noruega, que quando se desenvolveu o seu ciclo de industrialização, desculpem, sobretudo o ciclo de industrialização das energias, do petróleo, do gás, conseguiu captar investimento de grandes empresas internacionais, portanto atrair investimento, combinar esse investimento com participação das empresas nacionais, definir aquilo que chamamos o local content, o conteúdo local que as empresas nacionais têm que aportar em todos os projetos que se verifiquem e depois a endogeneização dessa tecnologia e desses recursos no país. E isto abre para a parte que eu queria focar agora, que é a questão: o que é que Portugal pode fazer? E eu acho que aqui nós temos que ter uma visão estratégica para o futuro, assente no seguinte: eu penso que o primeiro pilar que é indispensável, e aqui muito provavelmente temos que diferenciar o que é o curto prazo do médio e longo prazo. No curto prazo é salvar a economia, é salvar as empresas, é proteger o emprego. E isso aí é absolutamente crucial e decisivo. E o primeiro pilar tem que ser o programa de infraestruturas físicas do país. O país precisa de modernizar muitas das suas infraestruturas. Uma das mais importantes é a ferrovia. É a altura do país ter uma ferrovia que seja competitiva, de fazer a sua ligação à Espanha e ao resto da Europa. O país tem que apostar ainda mais nos seus portos. Tem um ativo extraordinário que é o Porto de Sines, tem o Porto de Leixões, tem que rever todos os seus portos e, portanto, aí ver os investimentos que são necessários nas plataformas logísticas, nos equipamentos de manutenção de carga, na extensão de cais. O país pode ser muito competitivo depois a nível do comércio internacional em todas essas áreas, completar as estradas que faltam, os missing links para o interior do país, nomeadamente as regiões que têm menor acesso, digamos, ao todo nacional. Portanto, a questão das infraestruturas tem que fazer, provavelmente, a barragem do Rio Ocreza no Tejo, que é fundamental para se gerir toda a bacia hidrográfica do Tejo. Tem que identificar algumas das outras estruturas que são vitais para o futuro, os aeroportos que têm que estar colocados, porque o turismo vai retornar, provavelmente não com a intensidade que tinha, mas é vital para o país.
E porquê que estou a falar no programa das infraestruturas físicas? Porque nós sabemos que o setor da construção civil no país é absolutamente vital. E se nós tivermos um programa de infraestruturas com aquilo que vier dos pacotes europeus e que tem que inevitavelmente vir, eu penso que a Europa não pode perder esta oportunidade histórica. Nós sabemos que já temos verbas que podem vir do mecanismo europeu de estabilidade, mas também pode vir do fundo de recuperação, do quadro plurianual. É muito importante que parte dessas verbas que não seja só empréstimos, tem que ser grandes, tem que ser subsídios para os países, particularmente os mais vulneráveis como Portugal, poderem subsistir, mas um programa de infraestruturas revisto, articulado com os especialistas, e onde eu penso que a ordem dos engenheiros é absolutamente crucial, e o nosso bastionário tem desempenhado aí um papel muito importante na sua discussão e na sua articulação. É vital para ver o que o país precisa de fazer, porque isso pode arrastar o setor de construção e pode ser um vetor fundamental da economia e do desenvolvimento económico no próximo período. O segundo ponto que eu acho que é vital são aquilo que chamarei as infraestruturas digitais, a banda digital, fibra óptica, as competências digitais. Nós vimos a grande dificuldade que o sistema, por exemplo, de educação nacional teve, sobretudo das escolas no interior, para se adaptar a esta nova fase do ensino digital. É muito importante haver um programa direcionado para as escolas, um programa para a administração pública e, atenção, o Estado tem que pôr em prática um programa de assistência para a transição digital das pequenas e médias empresas. Nós sabemos que temos um tecido empresarial que é muito vivo, que reage, temos que apoiar os empresários nas várias dimensões e, sobretudo, nas pequenas e médias empresas, dar condições para as empresas fazerem a transição digital. Eu acho que isso é absolutamente vital. E não só introduzir algumas condicionalidades nesse apoio, eu penso que nós precisamos de massa crítica nas empresas. Nós hoje podemos ser concorrentes à escala global, uma ideia, um produto, com o comércio online, com todas as faculdades que o mundo digital oferece, pode ser promovido a nível internacional e, portanto, essa é uma questão absolutamente vital. Evidentemente, os nossos centros tecnológicos, universidades, têm também feito um caminho, deram uma resposta ao longo desta crise e é vital. E este seria o segundo pilar. O terceiro pilar é o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de saúde e todas as empresas que nós temos hoje em Portugal que trabalham nas ciências da saúde. Eu penso que a crise mostrou que elas são emblemáticas, são absolutamente cruciais e, portanto, tem que haver um programa não só para assistir em termos dos recursos humanos no Sistema Nacional de Saúde, dos equipamentos, mas tem que se revisitar o caso das empresas que reagiram, que se reinventaram e que foram capazes de responder a esta crise. Eu penso que alguns exemplos que nós temos no nosso país, inclusive de empresas que foram capazes de usar a impressão tridimensional, de produzir equipamentos de saúde e eventualmente começar a exportar, é uma espécie de emblema que pode servir para tudo aquilo que é a reinvenção em todos os outros setores de atividade. E eu acho que esta área é uma área absolutamente chave que tem que ser cuidada. E depois vamos entrar naquilo que eu chamarei as áreas transformadoras do país. Nós somos um país de 10 milhões de habitantes, tem recursos, não me venham dizer que o país não tem recursos. O país tem recursos e pode entrar no novo ciclo de industrialização ou de reindustrialização. E quais são esses recursos? O país tem recursos que são vitais para a transição energética. Tem recursos de lítio, tem recursos de cobalto, de nióbio, de tântalo, de terras raras. Esses recursos têm que ser mapeados, alguns deles estão mapeados e tem que haver uma espécie de cluster, de ciclo aqui que propicie o desenvolvimento desses recursos. Nós não podemos ser hipócritas e exigir a transição energética e depois recusar produzir lítio que abastece as baterias dos carros elétricos, ou recusar produzir o cobalto. E eu recordo aqui a imensa potencialidade que nós temos na nossa zona económica exclusiva. Se houver a extensão da plataforma continental, o país vai ficar com uma área sob sua jurisdição que equivale a 40 vezes o território nacional. E do pouco que nós conhecemos nessa área, nós temos crostas de cobalto, níquel e manganês, a norte dos Açores. Temos uma das maiores manchas de sulfuretos polimetálicos do mundo, a sul dos Açores. Os sulfuretos polimetálicos têm esfalerite
onde se extrai zinco, calcopirita, onde se extrai cobre, tem galena, onde se extrai chumbo. Todos estes minerais são minerais estratégicos para todo um conjunto de indústrias, desde a indústria automóvel, eletrónica de alta precisão, e todas as aplicações e todos os HGs que nós temos, incluindo os computadores. E depois nós temos os campos hidrotermais na fratura dorsal atlântica que atravessa os Açores, tem ocorrências de ouro, de cobre e de outros minerais. O que é que nós precisamos aqui? É desenvolver um modelo que seja ambientalmente sustentável. E como é que eu configuro esse modelo? Há um grande projeto internacional que é o projeto Argo, que está a revolucionar completamente as ciências do mar, a oceanografia e a climatologia. E o que é que consiste este projeto? É usar ao máximo o poder dos sensores. Nós temos hoje sensores e, portanto, o projeto consiste em ter boias de sensores que são colocadas à superfície e descem até aos 2.000 metros de profundidade e regressam à superfície em ciclos de 10 dias. E estes sensores dão todos os dados sobre o mar, a pressão, a temperatura, o nível de oxigênio, a acidificação, a quantidade de plásticos, os recursos biológicos. E qual é uma das grandes descobertas deste sistema? É que os recursos biológicos, sobretudo na área que vai entre os 200 aos 2.000 metros de profundidade, são 10 vezes maiores do que todos aqueles que nós supunhamos até aqui. E, portanto, com esta informação é possível intervir de forma ambientalmente responsável no mar e fazer a diferença. O mar até hoje foi uma espécie de casa de banho do planeta e nós temos uma relação predatória com o mar, mas é a informação, o conhecimento, a tecnologia e a ciência que vai permitir mudar a nossa relação com o mundo. Eu penso que isso é absolutamente possível de fazer em termos do futuro. Atenção que, por exemplo, os noruegueses que participam neste projeto, e é muito importante para o que se passou em relação às pescas na Noruega, os cardumes de salmão estavam em extinção, eles com a informação providenciada pelo projeto Argo foram capazes de desenvolver sistemas digitais, o que eles chamam Twin Digital, gêmeos digitais que simulam o comportamento dos cardumes de salmão, pescam nas alturas próprias e o que se passa é que os cardumes que estavam em extinção reverteram a sua tendência e estão hoje exatamente a crescer. E, portanto, nós podemos fazer uma pesca sustentável, podemos fazer uma mineração sustentável, mapeando todos os ecossistemas e reordenando o espaço marítimo e procurando, no fundo, desenvolver novos motores da economia, novos clusters de riqueza. E chamo só a atenção também o papel das biotecnologias, a questão das algas. As nossas águas têm esse tipo de propriedades. Temos muitas empresas hoje em Portugal que tentam fazer o seu caminho neste percurso e nós podemos ter aqui um paradigma novo que sustente a evolução de todos esses clusters. E, portanto, não é só o cluster dos recursos minerais, das biotecnologias, é também o cluster das energias renováveis. Nós temos no nosso país o exemplo extraordinário do que se passou com a energia eólica, estamos a começar com a energia solar. Eu sou das pessoas que acreditam que a energia solar será uma das grandes energias deste século, pela simples razão de que em cada dia que passa nós recebemos do Sol 8.000 vezes mais energia do que toda aquela que consumimos e, portanto, nós estamos a ver nos últimos 6, 7 anos redução de 75% nos custos da energia solar. Nós temos que também converter as empresas destas áreas de energias renováveis em empresas exportadoras capazes de fabricar equipamentos e se existirem as políticas públicas adequadas, essas questões são possíveis. O país pode reindustrializar-se a um nível que se desenha em consonância com as grandes tendências do mercado mundial e, sobretudo, todas aquelas que são relacionadas com a transição energética, com a eletrónica de alta precisão, com as ciências da computação. É preciso desfazer a ideia que nós estamos a construir uma civilização tecnológica avançada e não precisamos de recursos minerais. Não é assim. Nós precisamos de recursos. As reservas de cobalto no mundo, no onshore, são da ordem dos 15 milhões de toneladas. E nós precisamos de muito mais, porque não há baterias de lítio sem cobalto, não há catalisadores, não há todo um conjunto de equipamentos que são cruciais para o nosso tempo sem estas matérias. Eu penso que o país nunca olhou de facto para os seus recursos,
nunca os mapeou, mas eu acho que esta área é uma área absolutamente crucial. E a seguinte tem a ver com aquilo que chamaria a reconversão industrial. Já falamos na fragmentação das cadeias de comércio mundial, na necessidade de reorganizar as cadeias logísticas, no facto de não podemos estar dependentes em Portugal e na Europa de equipamentos críticos que venham de outros países, sobretudo em situações de crise, isso ficou demonstrado. E essa vulnerabilidade vai ser ultrapassada, muito provavelmente com um forte apoio da Europa e, portanto, e do próprio projeto europeu, para a Europa ser um continente minimamente equilibrado. Nós não podemos continuar a assistir à deslocalização das empresas, à destruição dos centros de competência nacionais e depois temos uma economia que é muito frágil. E para fazer essa reconversão industrial, eu acho que é absolutamente vital olhar para todos os setores tradicionais e atenção que todos os nossos setores tradicionais da economia, o têxtil, o calçado, o vinho, as pescas, são um setor, o turismo, são setores extraordinários, porque se reinventaram, porque cresceram, porque se conseguiram superar as crises anteriores. Mas esses setores têm todos que ser apoiados numa perspectiva de reorganização, de aproveitamento das cadeias logísticas, atenção às indústrias que temos de fabricação de equipamentos, às indústrias de máquinas, que é absolutamente vital em termos de futuro e, portanto, há nichos do mercado aí que podem ser aproveitados e podem ser desenvolvidos. E há um outro grande nicho nesta área da reconversão industrial, que para mim é absolutamente crucial, que é a área da economia circular. Nós não podemos esquecer que só na Europa nós produzimos por ano cerca de 4 mil milhões de toneladas de lixo. Quer dizer, cada um de nós, cidadãos da União Europeia, produz uma quantidade astronómica de lixo por ano. A reciclagem e o tratamento dos lixos e dos resíduos pode, na Europa, é um estudo que está feito pela própria Comissão Europeia, pode reduzir em cerca de 25% a nossa dependência de minerais estratégicos do exterior. Atenção que isto é um mercado de 650 mil milhões de euros. E é evidente que nós já temos empresas em Portugal que trabalham na área dos resíduos, da transformação dos resíduos. Precisamos de muito mais tecnologias, mas se formos capazes de recuperar e reciclar os telemóveis, os computadores, os carros, as baterias, todo esse sistema que continuamente lançamos no lixo e recuperar daí os minerais estratégicos, não só criamos valor, não só mudamos o paradigma, como abrimos uma janela para o futuro. E quando estou a falar destes setores, evidentemente, nós estamos aqui a falar, sobretudo, de setores que têm muito a ver com as grandes áreas metropolitanas e nós não podemos ter desequilíbrios grandes como temos hoje no nosso território. E, portanto, as políticas de coesão territorial são fundamentais e são outro pilar que eu acho que tem que funcionar no futuro. E esse pilar tem a ver com a agricultura, revisitar todas as políticas agrícolas, ver em relação à política agrícola comum europeia o que é que pode ser feito, mas mesmo aí na área da agricultura nós temos uma balança alimentar muito débil. Nós importamos a maior parte dos alimentos que consumimos, mais de 80%, lógico, mais local, nas redes logísticas locais e na reconversão de muitas das cadeias agrícolas que existem, é fulcral para o país aí também diminuir a sua dependência. E, a meu ver, isto tem que se articular com o dos resíduos. Nós somos um país que tem 35% do território coberto por floresta, produzimos por ano entre 6, 7, 8 milhões de toneladas de lixo ou mais. O tratamento dos resíduos pode ser muito importante para se produzir energia, para se produzir calor. E as centrais de biomassa, ou uma rede de centrais de biomassa, eu penso que é um projeto que tem que ser analisado. É evidente que elas são caras, sobretudo se quisermos produzir eletricidade, se quisermos produzir calor para aquecimento, se calhar são muito mais rentáveis, mas eu acho que tem que se olhar para isso. E porquê? Porque nós todos os anos temos os incêndios, a destruição da floresta, a imensa dor que tudo isso traz. E o que é que se passa? Se nós tivermos um projeto com boas políticas públicas que estimulem o desenvolvimento deste cluster e valorizando os recursos, os lixos e os resíduos florestais, dando-lhe um valor económico, isso mobiliza as pessoas para limparem os seus terrenos, cria valor no interior, dá emprego, muda o paradigma,
Nós somos uma civilização que transforma recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história. É a altura de começarmos a transformar parte destes resíduos e deste lixo em recursos, e eu acho que esta área é uma área que pode ser também crucial para o futuro. Eu via também com muita clareza um grande projeto nacional para as nossas duas grandes áreas metropolitanas, que é Lisboa e Porto. Eu acho que Lisboa e Porto têm tudo para serem macro-regiões competitivas a nível global. E o que é que eu quero dizer com isso? Se nós olharmos, por exemplo, para as duas grandes áreas, Porto e Lisboa, nós temos um ecossistema extraordinário de inovação das universidades, centros de investigação, laboratórios do Estado, laboratórios das empresas multinacionais que vêm testar aqui soluções tecnológicas. Nós temos empresas de referência em muitas áreas que são importantes, eletrónica, tecnologias da informação e comunicação, outras áreas associadas nas ciências da saúde, na indústria farmacêutica. É um ecossistema que existe e que provavelmente dialoga pouco nas suas várias vertentes. Isso eu acho que é uma coisa que nos caracteriza e que é uma fragilidade imensa. Nós somos um país de muitos eus, mas pouco nós. E nós vemos muitas das nossas empresas têm pouca massa crítica, pouca agregação. Se nós conseguirmos passar esse patamar, colaborar mais uns com os outros, mapear todo este ecossistema que existe, virtualizar mais os serviços e a circulação nestas cidades, apostar nesta combinação extraordinária entre sensores, dados, inteligência artificial para tornar as nossas cidades muito mais sustentáveis, muito mais eficientes no uso dos recursos, muito mais funcionais e ao mesmo tempo agregar valor em alguns destes clusters da eletrónica, das ciências da saúde, das ciências farmacêuticas, das várias ciências da engenharia, nós podemos reverter um bocado e competir no mercado global. Eu penso que o país merece isso, o país tem que pensar de uma forma ambiciosa e é claramente um país que tem os recursos todos para fazer isso. A única coisa que falta é políticas públicas consistentes. Nós temos empresários extraordinários que sabem reinventar, trabalhadores altamente qualificados, centros de investigação. A área da engenharia é uma área vital, porque a engenharia vai ter um papel absolutamente transformador em tudo isso, e no fundo a gente pergunta porquê que o país não funciona. O país não funciona porque não conseguimos agregar tudo isto com políticas públicas sólidas e bem equacionadas e com aquilo que os economistas chamam os design mechanisms. Nós nunca podemos esquecer que o mercado é absolutamente crucial. Se nós tivermos mecanismos bem desenhados que estimulem o mercado e façam o mercado funcionar, as empresas vão aparecer, o valor vai ser criado e todo o sistema vai funcionar por arrasto. Agora, quando nós estamos a falar das duas grandes cidades, não podemos esquecer o interior e todas as cidades do interior, desde Bragança, a Guarda, a Évora, muitas outras cidades, que a nível local, cada uma destas cidades também é preciso olhar para termos um projeto equilibrado e que, no fundo, crie vários dínamos em várias zonas do país, usando exatamente as potencialidades locais, o ecossistema de inovação local, as empresas existentes, com políticas públicas significativas. E a última grande área que eu mencionaria seria também a da transição energética. Eu penso que todos estes projetos têm aqui entra o médio e longo prazo. É evidente que no curto prazo eu mencionei que é muito importante nós sairmos desta crise salvando a economia e preservando o emprego, portanto isso é absolutamente decisivo, mas a médio e longo prazo nós queremos uma transformação completa da economia do nosso país e temos todas as condições para fazer isso se houver um plano de investimento adequado e o apoio da União Europeia. E esse projeto e esse caminho está alinhado com, no fundo, termos um país mais sustentável, mais justo, mais digitalizado, mais interconectado. Isso é absolutamente possível. E a interconectividade aqui funciona a partir da gestão das interfaces, dos portos, das redes de transporte, da própria rede de transportes europeia e depois com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, numa interação
que tem que ser significativa. E do ponto de vista da transição energética, nós temos muitas condições para avançar. Temos hoje um cluster de energias renováveis que está firmado. Penso que o projeto que está a ser desenvolvido do hidrogênio é um projeto que tem muito futuro. O gás natural é o mais limpo dos combustíveis fósseis e é uma espécie de backup das energias renováveis, que são energias, como sabemos, intermitentes, mas o hidrogênio aí pode desempenhar um papel. Só que o hidrogênio é um gás renovável se for produzido a partir de fontes renováveis, como por exemplo a água. É evidente que hoje o custo ainda é um custo que não é competitivo, mas ele tem vindo a ser reduzido. Agora o país pode construir o seu cluster do hidrogênio. O hidrogênio é extremamente versátil, ele pode competir não só na fileira automóvel, portanto com as fuel cells, e portanto ser uma alternativa à mobilidade elétrica aí, pode ser muito interessante, mas atenção, o hidrogênio também pode funcionar como armazenamento para as energias renováveis. O armazenamento vai ter um papel crucial no futuro. E depois o hidrogênio também pode servir para maior sustentabilidade em termos das emissões e a redução das emissões das outras indústrias siderúrgicas, cimenteiras e outras. E o país pode realmente também construir um cluster não só de energias renováveis, também com hidrogênio, inclusive para exportação a partir do Porto de Sines. É uma área que eu penso que tem que ser desenvolvida, tem que ser integrada em todo o resto do cluster, mas é crucial para o futuro. No fundo, o que nós temos hoje em cima da mesa é também a mobilidade elétrica. Eu sou favorável à mobilidade elétrica nas cidades, ela vai avançar sem dúvida e, portanto, é absolutamente decisiva para termos cidades mais sustentáveis e mais limpas. Ainda não há soluções elétricas para os caminhões de longa duração, para os aviões, para os navios, provavelmente elas virão, e aí, portanto, os combustíveis fósseis vão continuar a desenvolver o seu papel. O gás, atenção, nos Estados Unidos está a penetrar na fileira dos transportes, dos caminhões que transportam a longa duração, está a penetrar também na fileira dos navios, nos táxis das grandes cidades. O hidrogênio é aqui um concorrente forte do gás natural, e se o hidrogênio provier de fontes renováveis, terá ainda um papel mais significativo em termos do futuro. Mas, portanto, tudo aquilo que se está a verificar a nível da transição energética tem também a ver com a adaptação que as empresas vão ter. Nós vamos ter uma digitalização crescente da energia. No fundo, o que se está a passar hoje, quando olhamos para as grandes utilities elétricas que estão hoje sob ataque, digamos assim, de um conjunto de competidores que usam o processamento da informação, os algoritmos, a gestão da procura para ganhar clientes, é um pouco similar à revolução que existiu na ciência dos computadores. No passado nós tínhamos os mainframes e tínhamos os terminais. Hoje os computadores temos a cloud e a internet, e eu acho que a internet da energia vem a caminho. Eu penso que Portugal tem todas as condições para ser um país que aposta nessa área, muda muita coisa, pode ser muito mais sustentável no funcionamento de todo o sistema, e atenção, tudo isso vai exigir progressivamente uma eletrificação cada vez maior dos vários setores da economia. Só não temos hoje uma eletrificação mais acelerada por causa da questão do armazenamento. É por isso que o petróleo e o gás continuam e vão continuar a desempenhar o seu papel. Nós podemos armazená-los e consumi-los quando quisermos, não podemos fazer isso com a eletricidade à escala da rede. E é por isso que a descoberta do armazenamento à escala da rede será provavelmente uma das grandes descobertas deste século, e a partir daí assistiremos à eletrificação crescente de grandes setores e grandes segmentos da economia. Mas para isso acontecer é preciso criarmos as condições. Eu penso que o nosso país, em múltiplas destas áreas, já pode propiciar respostas, resultados. Há muita coisa já a funcionar, e agora o que precisamos no quadro deste plano de transformação e de recuperação da economia é identificar todos estes fatores críticos, apoiar realmente os atores, as empresas que têm condições, que se estão a reinventar. E chamava aqui só a atenção para a necessidade vital de respeitarmos sempre o papel das empresas. Nós vivemos num país, eu costumo dizer isto muitas vezes, é hostil às empresas.
As empresas estão sempre sob ataque e, portanto, e não pode ser assim. As empresas têm que cumprir regras, têm que cumprir as suas questões de acordo com o que está estatuído nas leis do país, mas sem empresas não há economia. São as empresas que criam a riqueza, são elas que são os fatores de inovação, de desenvolvimento, são elas que são aquelas que propiciam o emprego e que arrastam toda a atividade económica. E, portanto, nós temos que dar uma atenção muito grande às empresas do conjunto deste plano, sabendo que as pequenas e médias empresas são mais de 90% do nosso tecido empresarial, empregam mais de 70% dos nossos trabalhadores e, portanto, tem que haver aqui um apoio muito claro. E eu acredito que os empresários que já se reinventaram em múltiplas crises com estes apoios, com todas as oportunidades que a economia digital oferece, atenção que nós hoje, ligando a engenharia ao design, podemos construir produtos, podemos vender à escala global e, portanto, transformar ao longo deste processo neste plano de recuperação económica, neste plano de transformação da economia, se nós conseguirmos criar alguns campeões globais, seria absolutamente extraordinário. Eu penso que o país já tem condições para fazer isso. E, portanto, não queria deixar de referir e de enfatizar nesta parte final que é evidente que nós temos aqui uma grande transformação que está a ocorrer sobre nós. Eu penso que os tempos são extremamente difíceis, mas a última coisa que podemos fazer é desistir. Eu penso que temos que lutar, temos que continuar a lutar para as instituições públicas, o Governo e a União Europeia conseguirem realmente os pacotes de financiamento que o país necessita e que toda a União Europeia necessita. É evidente que este paradigma, este Covid, a nível da União Europeia, está a mostrar mais uma vez uma divisão entre os países do Norte e do Sul, do Leste e do Oeste. Se a União Europeia for prisioneira destas lutas, as nossas democracias vão ficar em perigo. Mas eu, simultaneamente, acho que é a altura da União Europeia encontrar uma resposta. Estou muito contente porque a próxima presidência da União Europeia será a presidência portuguesa e depois da presidência portuguesa vem a presidência alemã. Eu penso que a chanceler Merkel terá uma última grande oportunidade de realmente, ela está na história da Europa, mas pode fixar o seu lugar na história da Europa. E ia terminar só dizendo o seguinte: nós andamos na Europa há muitos anos a perguntar quem será o Alexander Hamilton da Europa. Alexander Hamilton é um dos grandes pais fundadores da nação americana. Ele era secretário de Estado do Tesouro dos Estados Unidos em 1790, quando a Guerra da Independência dos Estados Unidos terminou. E o que é que acontecia? Havia uma série de estados endividados, a economia americana estava completamente desfeita e ele chegou a uma sessão do Congresso e propôs que o governo federal assumisse a dívida dos estados que estavam endividados e em bancarrota. Era uma atitude arriscada na altura, o dólar pouco valia, o sistema financeiro americano estava a começar a desenvolver-se. E vejam a visão deste homem extraordinário. No debate que houve no Congresso, alguém pergunta o que é que você vai ganhar com isso ao assumir a dívida dos estados que estão em bancarrota e estão endividados. E ele disse: o que eu ganho é a união. O que eu ganho é os Estados Unidos da América, e sublinhou a palavra unidos. As questões financeiras são questões que são muito importantes, têm o seu contexto, mas nós não podemos, eu penso que um dos erros brutais da resposta à última crise, de tudo o que se tem passado nos últimos anos, é nós olharmos só para os números e fixarmos apenas na ótica financeira e económica. O mundo, a vida das sociedades é muito mais amplo do que isso. E basta uma visão de futuro que pode mudar a história. E, portanto, a Europa precisa do seu Alexander Hamilton, não no sentido, nesta altura, de assumir a dívida deste ou daquele Estado, mas de passar a essa fase crucial da mutualização das dívidas, ou pelo menos de completar a união monetária e financeira e dar aos Estados instrumentos financeiros com a emissão de dívida conjunta que permitam fazer face a esta crise. E esta crise tem uma coisa distinta da anterior. Aqui não há riscos morais. Ninguém é responsável por este vírus. Os países não podem ser apontados, este ou aquele, por ser responsável
por este vírus ao nível da Europa. E, portanto, é uma crise que atingiu o continente no seu conjunto e é preciso uma resposta no seu conjunto. E é evidente que todos estamos um bocado céticos, por vezes, em relação ao funcionamento da Europa, embora a Europa tenha procurado responder. Eu sou das pessoas que defendem que o projeto europeu é dos projetos mais extraordinários da história. Nós somos o continente faltor de 2 guerras mundiais que destruíram tudo, e depois do projeto europeu ser criado, veio a paz à Europa, a prosperidade e tudo o resto que está associado. Agora é uma altura de redesenhar o projeto europeu e de olhar para o futuro. E provavelmente isso pode acontecer dessa maneira. Eu penso que as condições estão criadas, as pressões estão a ser exercidas e alguma coisa vai ter que acontecer. Porque todos nós estamos preocupados, evidentemente, se a nossa dívida aumentar significativamente para fazer face a esta crise. É evidente que vamos ter um aumento da dívida, mas se só forem concedidos empréstimos ao país, tudo isso vai reverter em dívida muito grande para o futuro e será muito difícil, porque a dívida, como os economistas dizem muitas vezes, é uma fragilidade e é uma inibidora de crescimento em múltiplos aspectos. E é por isso que é preciso um programa europeu que combine dívida com os grandes, com os subsídios, e que permita aos países, sobretudo os mais vulneráveis como nós, respirar, apostar nesses planos, fazer os investimentos nas áreas críticas e transformar a economia, dando-lhe uma avenida de sustentabilidade e de desenvolvimento para o futuro. Eu penso que isso pode ser atingido e esperemos que os caminhos se abram no decurso deste grande debate e desta grande transformação em que estamos todos envolvidos. E terminava por aqui, não ia mais amassar-vos. Obrigado. António, engenheiro António Costa e Silva, muito obrigado por esta, eu diria que para além de ser uma intervenção, foi também uma lição e é sempre bom tentar acompanhar as linhas de raciocínio daqueles que têm visões transversais e visões corretas e objetivas sobre os assuntos. É o teu caso, obviamente, e é um grande gosto que nós temos como membro e colega aqui na Ordem dos Engenheiros. Eu, tal como eu tinha dito, havia aqui uma função que é o Questions and Answers, que pode ser utilizado, mas eu usando a minha prerrogativa de moderador, eu vou fazer a primeira pergunta em relação a esta matéria. Há aqui um assunto que não foi abordado, e tu como professor também, que é a questão do e-learning, ensino à distância. Eu penso que isto também veio trazer um paradigma novo, que ainda não foi, está já em curso, obviamente, mas também ainda não teve a dimensão, que é, em relação a um professor universitário prestigiado e de uma escola de prestígio, qual é que é a visão que tens em relação ao e-learning? E digo isto por quê? Porque nós temos sido confrontados com relatórios, nomeadamente relatórios da OCDE, e o próprio relatório da Autoridade da Concorrência em Portugal, que o plasmou para a versão portuguesa, em que uma das grandes questões que era colocadas é a implementação do sistema de ensino à distância para o ensino superior. A minha pergunta, porque eu conheço razoavelmente bem o que se passa em alguns países da América Latina, Brasil desde logo, onde estas coisas estão muito em voga e movimentam muitos milhões, também se diga. Eu pergunto, o e-learning tem condições efetivas para vingar em Portugal ou na Europa, ou porque não até num mundo da lusofonia, aproveitando as capacidades das universidades portuguesas? A preocupação que eu tenho não é tanto ministrar as aulas, é a questão do como é que é feita, número 1, a regulação, a certificação e depois a avaliação desses alunos, no final. Porque, pronto, eu confesso que, e vou dizer isto com toda a vontade de um ignorante, que eu teria grande dificuldade em ir a uma consulta médica de um médico formado à distância. Porque há coisas que as pessoas precisam ter a mão na massa para aprenderem não só a teoria, mas aliarem à prática. E, portanto, tal como nós procuramos sempre um especialista, quem sabe mais,
o critério, ou pelo menos a minha cabeça, continua formatada para uma formação sólida e para quem tem conhecimento. Também vos quero dizer que, se calhar, a assistência maioritariamente é de engenheiros, que esse relatório da OCDE, vertido para o da Autoridade da Concorrência, diz uma coisa que é de pasmar. Qualquer indivíduo, mesmo que não tenha nunca estudado engenharia, pode exercer engenharia. Faz parte dos princípios da liberdade, da transparência, da concorrência e, portanto, eu não percebo. Há sempre alguém mais afoito que dará um passo para o tentar fazer, que Deus queira que lhe corra bem, porque se correr mal cai em cima de todos nós. E para já a pergunta era esta. Sim, eu acho que nós, em relação àquilo que é a engenharia, que é a ciência, nós sabemos que o conhecimento científico não pode ser aligeirado ou trocado. E, portanto, os engenheiros e os cientistas têm que ser formados nas escolas competentes para terem as competências adequadas para exercer a sua profissão. E, portanto, eu penso que, digamos, essas tendências que às vezes existem é de algum relativismo, de desvalorização das ciências, e nós viemos de um período muito difícil anteriormente, como vocês se recordam, em que os cientistas eram postos em causa, as opiniões dos cientistas totalmente iguais às opiniões das outras pessoas. Nós estamos numa espécie de relativismo da opinião que às vezes é difícil de suportar. Eu penso que as redes sociais são importantes, sem dúvida, as pessoas têm direito à sua opinião, mas as pessoas que têm as competências adequadas e que se formam de forma adequada, é muito importante respeitar o seu saber, porque senão a confusão é mais do que muita e nós podemos ter desastres ligados a isso. Agora, sobre a questão do e-learning, claro que o e-learning pode ter um papel, mas eu penso que não será o papel crucial. Uma coisa é nós fazermos lições como as universidades americanas fazem, que são publicitadas em todo o mundo sobre determinados domínios e alunos acompanham. Outra coisa é certificar uma pessoa que tem as competências adequadas para exercer um cargo de engenheiro, ou um cargo de médico, um outro cargo de cientista. Isso é completamente diferente. Eu penso que nós podemos no futuro ter, ao nível das competências básicas e fundamentais, em que a escola vai continuar a funcionar. Eu sou muito paladino das aulas presenciais em múltiplos aspectos e combinadas com algumas que podem realmente ser aulas exercidas através do e-learning ou de outros sistemas, mas nunca substituir tudo pelo e-learning. Penso que temos que haver aí uma combinação sensata, porque também a interação dos alunos uns com os outros e com os professores, o debate, a discussão, isso é muito importante. E uma das coisas que eu temo como consequência desta epidemia é exatamente promover esse distanciamento social portanto, liquidar uma das coisas que está na base do desenvolvimento da civilização, que é o trabalho em conjunto das pessoas, porque esse trabalho em conjunto muitas vezes cria a inovação, faz surgir ideias novas. Se cada um de nós estiver no seu cantinho e não interagir uns com os outros, será muito mais difícil. É evidente que as plataformas digitais permitem isso, mas também o contacto presencial é absolutamente crucial. E eu penso que nós não podemos aqui ir para extremismos. E, portanto, a meu ver, no futuro, provavelmente as nossas escolas terão alguns programas de e-learning para certas disciplinas ou certas cadeiras, sei lá, a filosofia das ciências, coisas que têm a ver com questões mais teóricas. Mas agora toda a parte laboratorial, toda a parte experimental, toda a parte de investigação, toda a parte física associada com o exercício, sobretudo das várias profissões de engenharia, é absolutamente vital ser preservada, porque senão nós podemos criar um mundo virtual que depois não funciona ou fica completamente bloqueado. E, portanto, é por isso que esta questão da interação do físico e do digital é absolutamente importante, não só na indústria, nas escolas e no futuro. E uma das consequências desta crise do Covid é que ela está a exponenciar muito a componente digital, a componente virtual e a penalizar exatamente a parte física. E eu acho que temos que voltar a ter um equilíbrio sensato sobre risco de no futuro construirmos uma civilização virtual que se apagará à primeira grande fragilidade que encontrar. Muito bem. Depois temos agora, eu vou entrar agora aqui em algumas questões que estão a ser colocadas pelos que nos estão a seguir.
E há duas que estão relacionadas uma com a outra, por uma questão de primazia, uma questão que vem da agência Lusa, e pergunta: a reindustrialização já foi várias vezes relançada, entre aspas, mas nunca totalmente concretizada. Porque é que desta vez poderemos esperar ter resultados diferentes? Mas há outro atendente que também fala no assunto conexo, que é, fala-se de converter parte da atividade económica mudando de atividades da área de serviço para a área industrial. Quais acha que são as microindústrias que são mais requeridas no futuro e que se enquadram melhor na futura economia portuguesa? Eu julgo que parte disto também já foi respondido durante a tua intervenção, mas de qualquer forma, a questão da reindustrialização e do falhanço da reindustrialização, então está fortemente dependente de um sector como é o turismo, que realmente é uma preocupação. Ok, eu acho que a reindustrialização, não há dúvida, o nosso país tem várias histórias sobre processos de reindustrialização que depois fracassaram. E, a meu ver, tem a ver com uma questão que é fulcral, é a pouca inteligência nas políticas públicas. Nós temos que ter políticas públicas muito mais consistentes. Reparem que a Suécia tem um instituto que estuda políticas públicas há séculos. Quer dizer, não brincam em serviço. Aquilo que se decide ao nível dos governos, das instituições, que se vai aplicar na economia, não pode estar sujeito ao improviso, não pode estar sujeito ao estímulo deste ou daquele. E nós estamos a viver um período em que as políticas públicas, sobretudo as políticas económicas, que podem promover esta reindustrialização, são chave. E nós não podemos aplicar as receitas do passado esperando um resultado diferente. Nós temos que ter receitas novas. E é por isso que eu sou contra as ortodoxias de direita e de esquerda das várias escolas económicas. Respeito tudo, sempre as várias escolas económicas, mas nós não podemos esquecer que quando foi a Grande Depressão de 1929, quando Keynes se impôs, e o Keynes é um economista extraordinário, ele usou conceitos das várias escolas económicas. Ele estimulou um programa agregado da procura interna, com investimento maciço do Estado, mas foi buscar elementos às outras teorias monetaristas, as isenções fiscais, as taxas de juro baixas. E nós, o keynesianismo não é repetível, mas nós precisamos, neste novo ciclo económico, de um novo sistema que assegure, por um lado, a formação destes clusters de indústrias, que são fulcrais. Nas microindústrias há muitas que podem ter um futuro risonho, tudo que tem a ver com a área da eletrónica, da computação, das ciências da saúde, onde o país apostou muito, das biotecnologias, das energias renováveis, da ciência dos materiais. Nós temos um laboratório extraordinário de nanotecnologia em Braga. Os materiais estão a mudar tudo. As novas baterias, provavelmente do futuro, serão com base em materiais que nós nem supunhamos que existissem. E isso é uma área de pesquisa que é absolutamente fulcral e que tem propriedades novas. E, portanto, todas estas indústrias e todas estas microempresas que se podem formar podem ter condições para se desenvolver, para triunfarem, se nós tivermos políticas públicas bem desenhadas, que valorizem os vários ciclos, que estimulem as empresas, que estimulem o mercado e criem condições para tudo isto prosperar. Porque o país tem ideias, tem cientistas, tem empresários, tem engenheiros, tem centros de investigação, tem empresas. O que é que falta? É exatamente uma política pública que agrega estas vontades e faça funcionar os mercados no sentido correto, agregando valor, criando valor, atraindo investimento, não só, sobretudo, investimento internacional, mas ressalvando sempre o papel das empresas locais. A questão do conteúdo local é muito, muito importante. Reparem que a própria Comissão Europeia já tirou as salvaguardas todas em relação aos governos que ajudam as empresas nacionais. Estamos a ver em França, na Alemanha, portanto, tudo aquilo que não se podia fazer antes, hoje pode-se fazer em termos de ajudar as empresas nacionais e de consolidar as empresas nacionais, e nós temos que, neste novo ciclo, usar todos esses instrumentos para consolidar, digamos, uma nova abordagem. Ok, bom. Há aqui mais duas questões que têm a ver uma com a outra, embora indiretamente, mas pode-se encadear. Primeiro gostaria de perguntar como é que o doutor, engenheiro e doutor,
Costa e Silva vê a evolução dos preços do petróleo nos próximos trimestres? E como é que essa evolução poderá afetar a economia portuguesa? De seguida, há uma pergunta que a Europa tem condições para se tornar autossuficiente com a regionalização das cadeias logísticas? Será que temos o risco de ganhar a Europa, mas perder a globalização? Ok. Pois essas perguntas são perguntas excelentes. Sobre a questão do preço do petróleo, o petróleo, aliás, a indústria petrolífera foi logo das primeiras vítimas, digamos, desta crise, porque mesmo hoje nós temos 50% pelo menos do PIB mundial que está paralisado, muitas das cadeias de transporte, sobretudo da aviação, e é evidente que o preço do petróleo declinou de uma forma significativa e chegou mesmo a níveis negativos. Entretanto, já recuperou. Hoje o preço do Brent é da ordem dos $33 por barril, o WTI nos Estados Unidos da ordem dos $30 por barril. Portanto, houve uma recuperação e uma estabilização que é assente, por um lado, nos cortes que foram introduzidos ao nível da produção, portanto, cortes muito significativos que foram introduzidos, sobretudo pelos países da OPEP, mais a Rússia e os próprios Estados Unidos. Portanto, a combinação desses cortes deu um sinal muito claro ao mercado que os principais atores estavam interessados em suster a sua produção. Nós não podemos esquecer que houve um declínio de cerca de 30% na procura mundial de petróleo, e isto aconteceu de um dia para o outro com o efeito desta crise, e portanto eu acho que nos próximos tempos nós vamos ter preços desta ordem com flutuações. Por exemplo, quando existem convulsões no mercado em qualquer dos países, nós vamos ter algumas flutuações a este nível dos preços, mas a questão central é que a economia mundial tem o petróleo, digamos, como o centro nevrálgico do seu funcionamento. Quando houve esta queda, ela contaminou o mercado de equities, de crédito, das outras commodities e arrasta por si a economia mundial. Portanto, uma certa estabilização do preço do petróleo é bom para estabilizar o resto da economia mundial. Em termos de Portugal, nós atingimos o pico do nosso consumo de petróleo em 2005, quando o país consumia 330 mil barris por dia. Nós hoje estamos a consumir à volta dos 220 mil barris por dia. Portanto, a esse nível o país ajustou-se. É evidente que uma queda expressiva de $10 no preço do barril tem um impacto direto no nosso PIB, da ordem dos 0,2%, portanto é significativo. Nós temos uma fatura energética, portanto, que resulta da importação de petróleo, gás e carvão, que é da ordem dos 5% a 6% do PIB, ainda é significativa. Tudo o que é um declínio do preço significa menor fatura energética e mais folga em termos das empresas e do conjunto da atividade económica. E, portanto, espero que isso aconteça em termos de futuro. A outra questão tem a ver com a Europa, é uma questão muito interessante, regionalização versus globalização. Eu procurei dizer que a minha visão, e vale o que vale, eu acho que nós não vamos ter uma desglobalização. Isto é, passar de um extremo para o outro. Vamos ter algo intermédio. Isto é, vamos ter um ciclo mais lento de trocas mundiais, digamos, não à velocidade que existia. Vamos ter uma globalização, digamos, a segunda velocidade, e vamos ter uma regionalização das cadeias logísticas. Eu acho que isto é muito importante para a Europa, porque a Europa aprendeu por experiência própria, andavam a certa altura todos os países a tentar obter os equipamentos críticos, sobretudo os ventiladores, as máscaras, e que provinham exatamente da Ásia. A Europa aprendeu com isso. É bom que nesta regionalização das cadeias logísticas que vai acontecer e que pode abrir caminho a algumas das nossas empresas nacionais na fabricação de equipamentos, fabricação de máquinas, material de saúde, a própria indústria farmacêutica, os medicamentos, nós vamos ter aqui uma recomposição. Mas eu acho que a regionalização das cadeias logísticas evidentemente vai reformatar a globalização, mas não a vai parar. E, portanto, uma coisa não vai significar a exclusão da outra. Podemos ter uma regionalização e, mesmo assim, com algum fluxo a nível mundial das cadeias logísticas tradicionais, daqueles produtos que são absolutamente vitais. Só para lhe dar um exemplo, as terras raras. As terras raras é um grupo de 17 elementos, que tem os lantanídeos, o disprósio, o neodímio,
e elas ocupam um lugar muito peculiar na tabela de Mendeleev, que é uma tabela que codifica os 118 elementos químicos, e a combinação destes elementos químicos resulta nas mais de 3.000 espécies minerais que nós temos no planeta. O que é que se passa com as terras raras? A China produz mais de 95% das terras raras. E o que é que aconteceu quando houve a primeira grande discussão entre a China e o Japão com as Ilhas Senkaku, em 2010? As Ilhas Senkaku têm recursos energéticos disputados pelos dois países. E houve um barco de pesca chinês que o Japão apreendeu, dizendo que estava nas suas águas territoriais. Os chineses exigiram a devolução do barco de pesca. O Japão recusou. O que é que a China fez? Cancelou a exportação de terras raras para o Japão. E o Japão capitulou em menos de 48 horas. E porquê? Porque as terras raras, que são produzidas sobretudo na China, são vitais para toda a indústria eletrónica de alta precisão. Nós não temos a indústria eletrónica de alta precisão, não temos computadores, não temos muitos dos nossos gadgets eletrónicos sem este material. E, portanto, se nós tivermos terras raras, e há alguns indícios que nós podemos ter no nosso país, poderá ser de interesse estratégico desenvolvê-las, como será do lítio. A maior parte do lítio mundial hoje é produzido na América do Sul. São 3 países que, portanto, contêm as maiores reservas de lítio do mundo. É evidente que o nosso, que ocorre em determinadas rochas, o lítio sul-americano ocorre em salmoura, é mais fácil de ser tratado, separado, os custos de produção, digamos assim, são menores e mais consentâneos, mas nós podemos investir na nossa tecnologia, inventar tratamentos, procedimentos, torná-lo mais competitivo. E quando eu falo da regionalização também, não só das cadeias logísticas, mas da aposta nos recursos endógenos, é também nesta base. E porquê? Porque tudo o que seja reindustrialização, tudo o que seja mapear os nossos recursos endógenos, tudo que seja desenvolver a economia produtiva no país, cria emprego, gera competências, torna a nossa economia muito mais resiliente e não a deixa ao sabor, por exemplo, do turismo. O turismo é uma indústria vital. Aliás, eu defendo que deve ser apoiada, deve ser reativada, e aquilo que o Turismo de Portugal tem feito em termos de preparar a nova onda é absolutamente vital. Mas o que é que se passa? Todos os livros o ensinam. Se o país só apostar no turismo e asfixiar o resto, há algum dia que os turistas não vêm e o país fica absolutamente numa situação de bloqueio. E é isso que não pode suceder. É por isso que eu defendo uma visão equilibrada, mapear todos os recursos nacionais, ver todos os setores e termos uma espécie de desenvolvimento harmonioso de todas estas áreas, porque uma economia diversificada é muito mais resiliente e é muito mais sólida para aguentar os grandes embates no futuro. Ora bem, são 17h31, eu vou pôr as 2 últimas questões para encerrar, então já estamos a passar 1 minuto em relação ao prometido. Há 2 comentários. Há um comentário de um dos assistentes à sessão que coloca uma questão sobre o aeroporto de Beja, que não foi construído para ser Lisboa, mas podia ser agora repensado em termos de acesso rápido a Lisboa, ligação ao Porto de Sines e desenvolvimento do interior. Eu penso que é uma questão que foge um bocado a isto, muito embora tenha alguma ligação, também é verdade, mas o aeroporto, se começamos a falar em relação a este assunto, passamos aqui o dia todo, e até eu próprio gostaria de falar a respeito disso, também tenho uma grande opinião. Pois há outra senhora, uma colega, possivelmente, que agradece a tua visão positiva em relação ao futuro, baseada em princípios de união de esforço, de capacidade de inovação e da atitude, e vamos entrar nas 2 últimas perguntas, que é do presidente da APDA, do engenheiro Godinho, que gostava de colocar a seguinte questão sobre uma área que se destaca no contexto das mudanças globais em curso. 2 pontos. Qual o papel e o lugar da segurança hídrica como elemento estruturante do futuro desenvolvimento sustentável e na concretização dos novos paradigmas para uma economia que trava o retrocesso civilizacional sem precedentes? A frase é sua, mas eu subscrevo. E depois acrescenta: outra questão essencial, qual a sua opinião sobre a qualidade das lideranças necessárias para a construção dos novos tempos que iniciou, nomeadamente na formulação e aplicação de novas políticas públicas mencionadas? Depois há um jovem que interessa sempre dar a palavra aos jovens, e diz: estou no mercado há 10 anos, integrei em plena crise muitos dos meus colegas que tiveram de emigrar. Eu tenho que dizer ao Jorge Gaspar, que é o nome dele, que infelizmente desta vez, mesmo que quisessem emigrar, não têm para onde emigrar, porque os que emigraram já estão a voltar, porque os mercados e os empregos perderam-se pelo mundo todo.
e dizer, será que esta crise vai haver uma nova saída para os jovens engenheiros em Portugal? É uma bela questão, eu também tenho, mas não estou aqui para responder. Podemos interagir qualquer dia deste, até pela net ou por outra forma de me contactar, mas como professor do técnico, o engenheiro Costa e Silva, sabe exatamente o que é que são as novas saídas para os jovens engenheiros em Portugal, que efetivamente é uma preocupação que nós temos que ter. Portanto, como não vou dar espaço para novas perguntas devido ao tempo, que isto estava realmente muito apertado, nós temos aqui um agradecimento de Moçambique pela excelente palestra. Temos aqui se Portugal já está preparado para fechar as centrais a carvão. E depois falam também o Rui Godinho outra vez sobre o excelente artigo do Jornal O Público, com o risco e a incerteza e etc. E, portanto, nós temos aqui, se continuamos, nós vamos. Eu quero dizer uma coisa, todos os webinars estão disponíveis no portal da Ordem, na página #Juntos Estamos Juntos, todos estamos juntos, onde estão lá as gravações de todos os webinars feitos e mais por material que a Ordem tem produzido. No site também tem em cima uma coisa que é a agenda. Se forem à agenda, tem dia a dia do mês e venho lá. Posso dizer que amanhã às 17 horas há um webinar sobre códigos de boas práticas alimentares em tempo de Covid. E na quinta-feira, depois da manhã, dia 21, temos um sobre economia, impactos e cenários de recuperação, também com um painel de interventores à mesa redonda. Portanto, visitem o site da Ordem, vão à agenda e terão, com certeza, sempre acesso às iniciativas que nós estamos a tomar, que não são diárias, porque isso depois enjoava um bocado, mas pelo menos desta vez, 3 vezes por semana temos aqui eventos destes. Muito obrigado, vou dar então a palavra ao nosso... Ok, portanto, as 3 perguntas que são pertinentes. A primeira, a segurança hídrica é vital. Eu esqueci-me de referir nos nossos recursos, a água é absolutamente vital e, portanto, o mapeamento do recurso água, a gestão dos nossos aquíferos, das bacias hidrográficas, é absolutamente vital e é por isso no programa de infraestruturas eu tinha falado na barragem do Rio Ocreza, que acho que é vital para se gerir toda a bacia hidrográfica do Tejo. Agora, nós não podemos esquecer que temos um país que no sul tem água já com escassez e, portanto, as secas vão tender a aumentar com as alterações climáticas, o impacto será ainda maior e, portanto, é muito importante o país mapear todos os seus recursos e ver como pode aumentar a sua segurança hídrica. Eu creio que isso é muito importante em termos do futuro, porque se nós não olharmos para a água, que é o recurso base fundamental da vida, tudo o resto vai falhar. E, portanto, eu não tinha mencionado, e muito obrigado por chamar a atenção, porque eu acho que isto é um pilar vital e, portanto, na parte dos recursos é um dos que tem que ser mapeado e, sobretudo, na gestão dos recursos hídricos. Nós temos excelentes hidrogeologistas no país, hidrogeólogos, e, portanto, é muito importante manter toda essa fileira e reforçar a nossa segurança hídrica. Sobre a qualidade das lideranças, eu penso que a qualidade das lideranças é uma questão que nós discutimos sempre, mas as lideranças são muitas vezes também o reflexo dos próprios países. Eu penso que nós temos, de qualquer maneira, avançado a nível das próprias lideranças. Eu recordo só aqui o caso de muitos países, e alguns países europeus, sobretudo a Holanda. A Holanda tem em todos os seus ministérios os que eles chamam os knowledge workers. Portanto, eles têm um conjunto de especialistas, e nós também já temos em alguns ministérios nossos, mas é muito bom, muito importante ter isso, ter especialistas nas várias áreas que depois se articulem com os especialistas, os cientistas, os engenheiros que existem na sociedade, para que todas as grandes questões que envolvem, portanto, decisões que são fulcrais para o futuro, permitam, de qualquer maneira, conseguir captar o insight, o input, as contribuições de toda a área do conhecimento. Eu sou muito defensor que nós podemos mudar completamente a nossa relação com o mundo, a nossa relação com a sociedade e a nossa intervenção com base na ciência, no conhecimento, na tecnologia. E nunca tivemos tanta informação como hoje, temos é que transformá-la em pensamento, em conhecimento e depois operar com ela, e eu penso que isso é absolutamente vital para o futuro. Sobre os jovens, eu sou muito sensível à questão dos jovens, até porque sou professor e, portanto,
tenho muita interação com os jovens e uma das coisas que eu recomendo sempre aos jovens, porque é dos jovens que muitas vezes vêm as respostas que depois formatam o futuro. E, portanto, eu estimulo muito os meus alunos nessa direção, dizendo, se vocês tiverem ideias, portanto, estejam atentos ao mundo, estejam atentos ao funcionamento da economia, uma ideia pode mudar o mundo. E já aconteceu repetidas vezes na história. Reparem que durante anos a questão da inteligência artificial não se desenvolvia. Eu brincava com os meus colegas no Instituto Superior Técnico, a inteligência artificial é uma espécie de Brasil das tecnologias, no sentido que era a tecnologia do futuro, mas o futuro nunca acontecia. E o que é que acontece? Nós, como engenheiros de minas, tentávamos desenvolver sistemas periciais que iam a uma bacia geológica, a uma bacia hidrográfica e tentavam identificar onde é que estão os recursos. E tentávamos construir grandes programas de software, grandes sistemas, para resolver um problema. Reparem, isto é absolutamente extraordinário, porque é que a inteligência artificial teve este boom, este desenvolvimento espetacular. Porque com a quantidade de dados que começou a surgir, usou-se exatamente a abordagem contrária. É pôr os dados a escrever o software. Porquê que os carros autónomos vão funcionar? Em todos os anos há no mundo um concurso que é o Internet Image Challenger, em que eles convidam equipas de inteligência artificial, sistemas periciais, para identificar imagens, portanto, com os bilhões de imagens que há na net. E vocês reparem que em 2012 a equipa ganhou e identificou com uma fiabilidade de 82%. Mas 3 anos a seguir, em 2015, identificou com uma fiabilidade de 96%. A fiabilidade humana é 95%, quer dizer, estes sistemas já fazem melhor que nós. E o que é que eles puseram? É pôr os dados a escrever o software através do uso das redes neuronais, que funcionam exatamente como uma espécie de espelho do cérebro humano. Portanto, há a informação de input, a agregação da informação e ao resultado final. E é por isso que este tipo de questões se vai desenvolver. Portanto, o que eu digo aos jovens, eu penso que há sempre lugar, os jovens são absolutamente decisivos e os jovens engenheiros. Espero que a experiência nestes 10 anos mantenha a chama deste jovem que colocou a questão, mantenha a sua chama viva. Eu penso que se o país tiver um plano de recuperação económica bem estruturado e apoiado por fundos financeiros adequados, pode realmente fazer a diferença no futuro, desde que as políticas públicas sejam bem desenhadas, bem concebidas e bem executadas. E isso abre lugar aos jovens em múltiplas profissões. Eu penso que os jovens serão sempre o futuro e tudo aquilo que a nossa sociedade tecnológica avançada está a criar serão oportunidades para os jovens, quer a trabalhar em empresas, a investigação, novas questões. Repare só que as cidades inteligentes, as redes elétricas inteligentes que nós não falamos, têm muitas coisas que são vitais. A ciência dos materiais, a investigação que se está a desenvolver, a relação disso com todas as soluções tecnológicas para o futuro que vão acontecer, vão exigir muita contribuição dos engenheiros jovens. Os engenheiros jovens têm sempre uma visão diferente, nova sobre as coisas e deles, muitas vezes, vêm as ideias que mudam o mundo. Ora bem, eu vou ter que encerrar o webinar. Eu queria só dizer uma coisa, parabéns a todos os que assistiram, agradeço imenso, porque há centenas de resistentes, centenas, e portanto que nos acompanharam até ao fim. Quero deixar aqui uma palavra de esperança a todos e todas, que o mundo não vai acabar com este vírus, não acabou com os outros, não vai acabar com este. Temos mais informação, temos condições para nos calcular e resguardar mais. Agora temos que estar muito atentos e temos que proteger o futuro de todos nós. Depois há outra questão, que aí dirijo-me em concreto aos engenheiros. Eu tenho a certeza absoluta de uma coisa, é que tudo que vai ser feito no futuro é através da engenharia e com a engenharia. A engenharia tem os maiores desafios de sempre à frente. Antigamente as coisas eram mais físicas, realmente houve grandes desafios estruturais, etc. Agora são estruturantes, digamos assim. Nós hoje temos que ter realmente a engenharia cada vez mais um mundo de incerteza. Ninguém consegue prever onde é que isto acaba, porque isto todos os dias muda, mas todos os dias se encontra uma resposta para um problema. E é graças a pessoas como o G. Costa e Silva, que ensinaram tantos alunos e que passaram conhecimento para tantos de nós,
e graças a estas iniciativas que nós partilhamos mais o nosso conhecimento entre todos, sendo verdade que o sucesso é conjunto. Hoje a medicina trabalha em conjunto com a engenharia, os informáticos e cada vez mais estão ligados a uma série de interconectividade e de coisas a funcionarem globalmente, e tudo isto, se não dermos todas as mãos e não trabalharmos conjuntamente, com o devido respeito que cada um tem por cada um o que faz, o país não anda e o mundo não anda. E é assim que vai ser o futuro, e tenhamos confiança. Como é que diz o povo, não há mal que sempre dure, nem bem que se não acabe. E, portanto, vamos ter esperança no futuro, que isto passe depressa. Tenho alguma dúvida, ainda vai demorar um bocado, mas de qualquer forma vamos ter muita esperança. António, muito obrigado. Okay. Obrigado. Eu não te vou ler todas as dezenas de comentários que estão aqui. Não encontro nenhum a dizer mal de ti. É só o que posso dizer, que é mais fácil. Antes, pelo contrário. Obrigado. Muito obrigado. Então, um dia destes a todos. Muito obrigado. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.